O carnaval tá chegando e um dos destaques em Porto Alegre é o Bloco da Laje. É muito mais do que um cortejo irreverente pelas ruas da cidade. É um coletivo teatral carnavalesco que tem a tradição de abrir a temporada de festas de rua na capital. O grupo, que nasceu no Parque da Redenção há mais de uma década, chega a reunir, PG, 30 mil pessoas nos desfiles. É sobre esse assunto que a gente vai falar no Perimetral Podcast de hoje. Esse programa tem a Rafaela Knevitz e a Laura Borges na produção e o Leandro Carvalho na equipe técnica. E hoje eu tenho o prazer aqui de dizer que o PG voltou de férias. E aí, Ju? Tava morrendo de saudade. Não, e antes tu que tava de férias, então a gente deve fazer uns 2 meses que a gente não faz junto o programa. Né? Tava com fiz um tempo sozinho, já, depois eu também E fiz. A melhor coisa é o seguinte, Diego, tu chega chegando com carnaval já, o melhor assunto. É verdade, no momento propício. Não, e o Bloco da Laje, pra mim, é um prazer estar falando honestamente sobre o Bloco da Laje, porque acho que vocês conseguiram revitalizar a tradição carnavalesca da cidade, né? É verdade. Um novo jeito de pular carnaval, um novo jeito de acompanhar o carnaval. Essa mistura que fizeram junto com teatro, com dança, quer dizer, é uma maneira contemporânea, até a maneira de se organizar também é muito nova, né? Porque antes os blocos, vocês me corrigem se eu estiver errado, inclusive em seguidinha nós vamos apresentar vocês de maneira mais formal, mas os blocos, eu lembro da minha infância, ele tinha uma organização que era mais geográfica, né? As pessoas se organizavam a partir dos seus bairros, tinha os blocos do bairro tal, da rua tal e tal. E o Bloco da Laje, com outras manifestações juntos, mas o Bloco da Laje sem dúvida é o maior e foi um pioneiro também nisso, de conseguir organizar e trazer essas pessoas, unir essas pessoas com interesses diversos que vão muito além da geografia, do lugar. Claro que isso com as redes sociais é algo importante, que ajudou a mudar essa formatação, mas o que eu quero dizer é que o Carnaval de Porto Alegre é antes do Bloco da Laje e depois do Bloco da Laje. E aí eu fico muito feliz de estar recebendo essas duas pessoas que estão entre os fundadores do Bloco da Laje para conversar com a gente sobre isso. É isso aí. Muito obrigado por terem vindo. Júlia Rodrigues, compositora, uma das fundadoras do grupo, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, por estarmos aqui, é um prazer. Que bom. E o Vini Silva, que é o cara da bateria, né? Porque eu já tava dizendo. Eu disse que o Vini é fundador, não chega a ser fundador, né? Vini entrou um pouquinho depois, mas tão importante, né? Quanto. E sem a bateria não tem, né? É o cara da bateria, exato. Muito obrigado por ter vindo, tá? Isso, gente, obrigado. Agradecemos. Vini, obrigado. Se puder chegar um pouquinho mais perto só, Vini. Agradecemos. Obrigado. Valeu. E aí, gente? Gente, tô certo na minha avaliação. Eu sei que vocês são muito modestos, mas a contribuição do Bloco da Laje para a cultura da cidade, essa inovação do Bloco da Laje, ela é inquestionável, né, Vini? Eu acho que não só modéstia, mas é que a gente... É importante a gente reconhecer, claro, quem chegou antes, né? Sem dúvida. E uma das matrizes do carnaval, pra mim, fundamentalmente, sei que pra Júlia também, é as escolas de samba, né? Então essa coisa que a gente enxerga no Bloco da Laje como uma coisa ali na cara, né? O teatro, a dança, os brincantes, a bateria, isso nas escolas de samba já acontece há muito tempo, né? E claro, a gente descobriu a nossa maneira de fazer. E aí eu acho que tem uma coisa que nós estávamos conversando até antes de entrar, que assim, que eu acho que define muito isso, né? Que dá todo o tom de modéstia, de respeito, mas também de reconhecimento, que a gente não inventou a roda, mas a gente ajuda ela a girar. Né? Nesse sentido, né? Conseguir olhar para essas coisas e conseguir construir uma identidade em cima disso, né? Essa coisa dos blocos de bairros, né? E aí a gente traz a ideia de revisitar a cidade, de olhar para aquelas ruas agora de uma maneira mais carnavalesca, de olhar para aquelas ruas, aqueles lugares que não tinham, de maneira mais colorida, né? Fazer com que aquele lugar não seja só uma praça, seja uma praça também para encontrar pessoas, para poder cantar, pra fazer, enfim, né? O que o carnaval tudo permite, assim, né? Então, acho que, nesse sentido, eu acho que a gente tem a nossa assinatura. E um legado, né? É. E acho que também a gente vem num movimento, assim, nacional, porque se a gente for olhar esse período histórico, assim, que a gente começa, tem um renascimento desse carnaval de rua no país inteiro, assim, claro que aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, o carnaval, a gente não é visto tanto, né, como um lugar de carnaval de rua. Tem lugares no Brasil que isso é muito mais forte, mais emblemático, mais explorado, né? Mas mesmo, tem várias cidades, vários grupos estavam nascendo naquele mesmo momento. Foi meio que uma onda, né, desse... claro, o carnaval existe... Desde que Brasil é Brasil, eu acho, né? Já foi se configurando esse carnaval, que é uma mistura de muitas culturas, mas teve essa renovação, e a gente entrou nessa onda, né? A gente entrou, e algo que nos une também ao resto do país,
né? Nessa onda de renovação, de carnaval de rua, de se fantasiar, de brincar, de tocar instrumento. Muita gente se instrumentalizou nesse período também. Né? O Vini tá falando sobre isso também com o Vini antes. Como o Vini, por exemplo, é um pedagogo, né, que ensina. Muitas pessoas aprenderam a tocar instrumento com o Vini, aprenderam a tocar sopro com as pessoas que estavam chegando. Então, quando a gente começou ali, nem mesmo a gente sabia tocar ou sabia... Não tinha os instrumentos, né? A gente foi aprendendo com quem foi chegando e foi ensinando e foi criando um grande movimento que se desdobra, inclusive, para outros blocos que nasceram, para outros coletivos, né? A coisa foi se multiplicando, assim, né? Mas tem uma coisa que eu acho impressionante, Júlia, o Vini falou, concordo com tudo que tu disse, claro que é fundamental valorizar quem veio antes, porque é a história. E nós temos uma tradição, né? Porto Alegre tem uma tradição de carnaval que ficou muito tempo meio submersa, assim, até os governos em alguns momentos não valorizaram muito e tal, mas o Bloco da Laje consegue levar 30 mil pessoas pra rua. Existiam blocos imensos no Rio de Janeiro e tal, mas em Porto Alegre... É um fenômeno. Levar a gente da Zona Norte e da Zona Sul, todo mundo vestido com as cores do bloco pra rua, uma galera, quer dizer, que para a cidade, né? No dia que o bloco sai, a cidade para mesmo, assim, claro. porque tá todo mundo com as cores do bloco e tal. Isso eu não me lembro de ter Porto Alegre antes. Uma das motivações foi essa, né? A gente, como moradores de Porto Alegre há 15, 14, 13 anos atrás, vivia o período do carnaval uma cidade fantasma. Isso! Pois é. E essa era uma das motivações. Cara, por que eu tenho que ir pro Rio de Janeiro? Por que eu tenho que ir pra São Paulo? Por que eu tenho que sair daqui pra Recife? Isso. Né? Vamos fazer alguma coisa aqui na cidade. E acho que, pra mim, reconheço que tinha muito setorizado, assim, nos bairros, mas a gente era carente disso. E eu acho que isso, sim, é um impulsionador, como é que assim. foi a origem, assim? Alguém teve uma ideia? Como é que nasceu? Como é que nasce um bloco, né? 2011, Então, Júlia. Isso. Foi, em 2011 a gente começou a se articular. Bom, essa história do nascimento do bloco, ele assim é uma mitologia. Cada pessoa diferente da fundação que vier sentar aqui vai contar uma história diferente do seu ponto de vista, A assim, lenda né? é assim, é uma lenda. É uma lenda, né? Mas assim, ele foi um encontro de pessoas, a maioria do teatro, pessoas oriundas do teatro, que estavam nesse desejo, assim, né, de fazer um encontro no carnaval e de brincar, assim, também. Eu lembro que a gente foi numa festa de carnaval, assim, pô, ninguém tá fantasiado, ninguém tá brincando, sabe? Vamos agitar. Sim, galera, Vamos inventar uma moda, É verdade. No máximo botava um colarzinho de havaiano, né? É verdade. Então, foi nascendo esse desejo, assim, desse grupo de pessoas de fazer um bloco de carnaval, mas de uma forma muito pequena, assim, né? De reunir os amigos mesmo e sair na rua, fazer uma brincadeira. Então, a gente saiu no primeiro ano, em 2012, ali na Cidade Baixa. Só que daí a brincadeira vai ficando grande, que vai virando aquela gincaninha. A gente já tinha as cores do bloco, já tinha algumas músicas autorais que a gente foi criando, que é o Sol é um Rei e o Deixa Brincar, por exemplo, que são músicas que a galera que acompanha a Laje conhece, elas já estavam lá desde o primeiro ano. Já tinha o estandarte, a bandeira. E a gente foi fazendo tudo, cada um na sua casa, assim, pequenininho. E quando no dia que a gente se encontrou para sair dessa de abertura, foi muito mágico, foi muito bonito, porque tava todo mundo nas cores já. Já foi grande, né? Já foi grande e as pessoas... E ao mesmo tempo não era aquela lotação que existe hoje. Então as pessoas desceram das casas, tava tão bonito assim, as famílias com as crianças, todo mundo fantasiado. Ah, que demais. Com roupinha, né? As crianças com fantasia. As pessoas mais velhas também, os moradores do bairro, né? Então foi uma saída muito bonita, assim, que foi muito integrada, que a gente não teve nenhum tipo de problema, que depois, né, a gente até saiu da Cidade Baixa porque começou aquela lotação muito grande pro bairro, né? Mas aquela primeira, ela ainda foi até romântica, digamos assim. Aquilo marcou, né? Deu um tom, assim, deu uma motivação, né, pra gente começar. E logo nesse primeiro ano a gente ganhou um fundo de apoio à cultura, fizemos um projeto. Então também tem esse background da gente ser pessoas do teatro que tinham já essas tecnologias, né? Então a gente já fez um edital e a gente fez durante o ano, então, de 2013 ali, a gente fez 2 cortejos, relembrando os carnavais antigos de Porto Alegre. Então a gente saiu na antiga colônia africana e no Areal da Baronesa. É onde começou tudo. E daí ali, então, ao longo do ano a gente foi se instrumentalizando, porque esse projeto previa, a gente estudou com o Pernambuco, né? Que é uma referência aqui
do Carnaval de Porto Alegre, a gente fez oficinas de adereços, né? A gente, uns ensinando para os outros quem sabia mais de costura, quem sabia mais de instrumento. A gente passou o ano trabalhando, né? Fizemos 2 cortejos ao longo do ano. E no verão, então, de 2013, na nossa segunda saída já, a gente já estava com o mestre Vini, a bateria já organizada, a questão estética já potencializada, e a gente já saiu muito forte, já mais perto do que a gente tá hoje, né? Então, a gente teve um começo que foi, digamos assim, bem embasado, né? Legal. E nos deu um gás, assim, pra seguir. E de onde é que veio, Júlia? Eu sei que vocês já responderam isso 80 vezes, mas ainda falando sobre a origem do bloco, Ju, o nome e boa as pergunta. cores, né? Claro, As tem cores que falar. são amarelo, vermelho e azul. É. Isso. De onde é que vieram? Então, o nome, ele veio de temos um colega que também é o fundador, que é o Diego Machado, e ele morava ali na Independência na época e tinha uma laje ali na casa dele, e teve um aquecimento para uma saída do carnaval que era o Maria do Bairro. Lembro. Tinha ali na Cidade Baixa. É bem E daí- tradicional, né? O Maria do Bairro é. Isso. E daí a galera fez um aquecimento e daí foi nessa brincadeira assim, vamos nos fantasiar, vamos, né, nos montar pra ir pro A carnaval. laje era tipo um terraço que ele tinha em casa. Isso, assim. isso. E aí pegou. E daí, ali ficou daí começou a brincadeira do Bloco da Laje, por aquela brincadeira do aquecimento ali. E ele entrou nas possibilidades de nome. Daí depois teve votação. Tinha uma série de nomes, assim. E daí, mas hoje em dia, imagina, só podia ser o Bloco da Laje, né? E as cores? E as cores, então daí a gente também no primeiro ano fez o nosso tradicional brasão, que a gente tem um brasãozinho, que é um símbolo que a gente coloca nos nossos figurinos, que tá no nosso estandarte, na nossa bandeira, que é o nosso símbolo maior, né? Esse brasão a gente estava produzindo no primeiro ano já, e acho que isso também foi um diferencial, sabe? A gente saiu com aquele... com uma questão estética muito definida, assim, muito desenhada ali desde o início. E daí, pra fazer o brasão, se pensou nas cores, daí também teve uma assembleia, daí se pensou e chegamos nas cores primárias, né? Que é essa coisa da brincadeira também, de certa forma, são elas que criam as outras cores. Que irradiam o resto. Que irradiam, né? São cores raiz. São as cores também que no período da infância são as que mais chamam a atenção, né? Que é parte disso, né? Então essa coisa lúdica, esse né? ciclo do Total. voltar a ser criança, voltar a brincar, né? E é interessante, né? Porque depois também a gente vai pensando sobre isso e vai entendendo justificativas, e a gente pode fazer muitas reflexões até filosóficas sobre as cores, mas na hora, assim, era uma coisa muito fluida, assim, era um papo assim como nós estamos tendo agora. Ai, que cor vai ser? Ai, quem sabe roxo com amarelo? Não. As cores primárias, as primárias. Não teve toda aquela reflexão. Vocês eram quantos na época? A gente tá falando assim era uma galerinha assim, 12, 15 pessoas no início? Começou ali, tinha um núcleo, assim, principal de umas 7 pessoas. Daí a gente já chamou nossos colegas do teatro. No primeiro ensaio devia ter umas 10, 12 pessoas. Que legal. E era uma época que Porto Alegre estava bastante efervescente, assim, na questão cultural. A gente saía muito na rua, assim, tinha muita coisa rolando, tinha muita música ao vivo, né? Era um momento daqueles ocupas também, as pessoas estavam muito na rua. E eu lembro da gente fazendo campanha, assim, na noite, na época, muito boêmios, né? Depois, agora, com a idade, já estamos diferentes. Mas eu lembro da gente, assim, na rua, realmente captando as pessoas, vendo uma pessoa tocando sopro. Não quer ir no bloco de carnaval, no domingo, a gente ensaia ali na Redenção, quer ir amanhã. Sim, porque vocês não sabiam bem tocar ainda e Isso. aprenderam fazendo. Foi isso? Foi isso. Meio que foi isso. E hoje... Ali nasce o conceito de engajamento. Boa, claro. Que faz claro. todo Não quer ir lá domingo de manhã, passa E lá. é muito isso que explica o sucesso desse bloco também, né? As pessoas se sentem parte Muito dele. autêntico, né? Identidade da cidade e tal. E, bom, tu disse que começou lá com esse grupo pequeno e hoje são quantas pessoas? Então, hoje temos 165 pessoas no carnaval desse ano, Aham. né? Integrando, assim, Isso diretamente. entre bateria, Todos, sopros, geral. cantores, Isso. dançarinos, Isso. tudo. Brincantes, né? A gente chama de brincantes. Brincantes. Sim, o elenco hoje 165 pessoas. E no grupo que a gente faz trabalho ao longo do ano,
23 pessoas, que daí a gente faz os shows, né? Faz um trabalho entre técnicos e artistas, né? Somos 23 pessoas. Que aí é um outro formato, né, Júlia? Um pouco menor. Isso. Que aí são, como vocês chamam de... o Bloco da Laje também, mas é um grupo, é um conjunto que se apresenta... Isso, uma banda. A gente tem Uma dois banda, formatos. uma banda. Porque começamos com o bloco de rua, que esse é o que é a chama, né? Que acende. E aí, ao longo... Depois, acho que uns 5 anos de rua, a gente percebeu que era possível transformar isso também em outro produto. Que era para ocupar os palcos, poder ocupar os festivais e outros shows, né? A partir dali começou também a ideia de fazer registros, né, fonográficos, né? Construir uma ideia de uma banda. Gravar músicas, E aí, então, nós temos esse formato de banda com 23 pessoas, entre técnicos e artistas. E o carnaval no verão, que é 165 pessoas. Mas vocês vivem disso? Como é que é? O que vocês fazem quando não estão no carnaval ou tocando? Não, acho que não. Ninguém vive, né, do Bloco da Laje hoje, apesar da gente ter conseguido conquistar bastante espaço e as pessoas já nos conhecerem, já conseguido ter feito turnês já, né? Mas só disso não. É difícil, Mas né? a gente tem uma grande parte da nossa vida dedicada a isso, assim, né? Imagina, porque não só no carnaval, eu digo, né? No ano todo, assim, né? Mas não, tem ali professores... me ajuda aí, Julia. Cineastas, né? Cineastas, como artistas, tem de várias categorias ali, mas temos também pessoas de outras profissões, tem dentista. Mas Tu a é galera, atriz, Júlia? eu sou atriz. Eu sou atriz de formação e e trabalha diretora. com isso. E o Vini? Eu sou músico. O Vini é professor, músico, sim. Arte educador que legal. e carnavalesco. Principalmente com percussão, Vini. Sim. E tem uma coisa, o Vini falou em engajamento, e aí logo eu me dei conta de uma coisa, uma outra característica também do Bloco da Laje, que pra mim sempre ficou muito evidente, principalmente lá naquele início, hoje a gente já tá habituado, que é justamente o engajamento mesmo com causas que são... eu ia usar a expressão séria, mas é que vocês conseguem fazer de uma maneira tão lúdica e leve, que é difícil a gente usar essa expressão séria, mas são causas sérias. Agora, uma das músicas de vocês que vão ser lançadas, inclusive vai abordar a questão das queimadas, né? Do aquecimento global, da crise climática que a gente está vivendo. E é uma característica do Bloco da Laje, que também não se via muito em outros blocos que também tinham como característica. Acho que também, eu não quero ser injusto e generalizar, havia blocos politizados, sim, no Rio de Janeiro também, mas dá pra ver que esse é algo que pulsa muito entre vocês, isso fica muito claro, assim. Isso é desde o início, isso foi natural, porque vocês sentem que é uma responsabilidade que vocês têm vontade de transmitir uma mensagem que seja mais impactante dentro da brincadeira? Bom, a gente tem todo esse início que é ligado à brincadeira, acho que é a nossa raiz, mas também a gente diz que a gente nasce da indignação, né? Então, a gente estava muito ligado também àqueles movimentos de ocupação que estava acontecendo na cidade nessa época, né? 2012, 2013, que era uma reivindicação pelo espaço público, que de certa forma não, a gente continua fazendo, né? Porque cada vez que a gente faz um ensaio, domingo, agora passado, a gente estava na Redenção, não sei... estimativa de público, talvez umas 2.000 pessoas no nosso ensaio aberto, né, que é preparatório para a saída do carnaval. Quando tem ali 2.000 pessoas reunidas presencialmente, que estão tocando, estão cantando, estão se divertindo, estão se encontrando, estão trocando informações, estão aprendendo umas com as outras, tem todo um trabalho ali pedagógico que a gente entende que está acontecendo, tem um trabalho de saúde pública, porque a gente vê assim... Nossa, a importância para as pessoas de ter aquele espaço de relaxamento, de encontro, de brincadeira, que isso não é uma coisa superficial, que isso não é uma coisa secundária, que isso é uma coisa necessária, né, para a nossa saúde. E também a questão de valorização e manutenção do espaço público. Então, nós nos engajamos por estarmos ali, por estarmos ocupando, né? Muitas vezes ali a Redenção mesmo já foi ameaçada de não estar mais disponível ao público, né? Da forma como é hoje. E nós estivemos lá para garantir esse direito, né? Assim como já estive essa nossa questão do encontro presencial, que ela tá tanto no teatro, né? Quanto no carnaval. E no espaço físico e nos espaços da nossa cidade, nos espaços públicos, isso é uma luta também
para manter essas tradições, né? E para manter esses espaços e para manter o direito da gente se encontrar nesses lugares, esses lugares continuarem disponíveis, né? Então, ele nasce muito desses momentos de ocupação, né? Nesses direitos que a gente tem. Esse ano nós fizemos 2 ensaios junto à galera de luta por moradia também, né? Então, faz parte da nossa história, né? Tá engajado com essas causas, assim, porque elas estão diretamente ligadas no nosso dia a dia, especialmente como artistas da cidade, também muitos de nós, né? Que não sei se os artistas sentem isso mais diretamente, mas às vezes dependem, inclusive, desse espaço para trabalhar, né? Para viver. Então, é um compromisso realmente nosso e que é desde o início, é natural mesmo, vem da nossa origem. E vocês conseguem abordar isso de um jeito leve, né? Acho que esse é o grande lance. Essa história das queimadas aí, fala um pouquinho. Assim, só para complementar, assim, acho que o carnaval, ele nem de longe, nem de perto, ele é só uma festa, né? E a gente visto aí as escolas de samba, né? Volto sempre a trazer esse exemplo, né? Claro. Mas vê aí os desfiles cada vez mais atual, trazendo, né? Coisas bem... pautas bem importantes, Tem razão, né? as escolas de samba sempre pautaram, se pautaram pelo que está ocorrendo. Há muito tempo, né? Lembra do João 2030? O carnaval não é o fim, né? Ele é só o meio pra gente poder se comunicar. E um meio de resistência também, né? A gente escolher falar dessa maneira, né? Então, assim, eu posso falar sobre as queimadas sorrindo, cantando, né? E cantando junto ao público, convidando o público a cantar comigo e talvez enfim, seja até mais efetivo, né? Uma forma de passar a mensagem de um jeito que vai chegar. Bom, né? e outras pessoas podem escolher outra maneira, ok? Mas a gente escolhe dessa maneira. Um contexto interessante também, né? Realmente, o contexto em que o Bloco da Laje surge é no momento em que Porto Alegre estava muito cindida, muito dividida com esse negócio. Eu lembrei agora claramente, parece que eu voltei no tempo. Lembra, as Operações Sossego, tu lembra disso? Ali era um momento que houve uma tensão muito grande entre essas... Começou a se falar ali em ocupação do espaço público e tal, também justamente porque havia um movimento... não vou entrar no mérito se é errado ou certo, enfim, algumas vizinhanças incomodadas, enfim, mas que eu me lembro que essas manifestações de rua começaram a ser muito pressionadas a se recuarem um pouco, né? Eu me lembro direitinho, as Operações Sossegos era algo que provocava uma tensão nesses grupos de artistas, que são pessoas, né, Júlia? Claro que não só dependem disso, mas que também os artistas, tradicionalmente, eles emanam uma angústia que é de todo mundo, que é da sociedade, né? O artista tem esse papel, né? Então o Bloco da Laje surge num contexto realmente em que isso era muito tenso. E aí eu acho que depois do Bloco da Laje não teve muito o que fazer. Aí as pessoas tiveram que se rever, porque hoje são 30 mil a cada vez que o Bloco da Laje sai. Hoje até os vizinhos que queriam o silêncio estão indo no bloco, hein? Mas o que eu acho interessante é que de uma maneira pacífica hoje. Claro. A impressão que eu tenho é que mesmo as vizinhanças, que houve uma época que se incomodaram, especialmente na Cidade Baixa ali, né, Júlia? Eu me lembro disso. Tu falou do Maria do Bairro também. Eu lembro naquela época ali, que era bem no miolo da Cidade Baixa, era muito bonito o carnaval ali no meio, mas a impressão que eu tenho é que o Bloco da Laje conseguiu pacificar também essa questão. Eu não tenho visto mais tanta resistência quando o Bloco da Laje sai. Eu não sei qual é a percepção de vocês. Faz sentido, mais ou menos? Pelo suspiro, tão romântico, ainda tá difícil. Mas eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar em que a gente pelo menos consegue conversar, né? Porque eu acho que com certeza alguns outros grupos talvez não tenham esse espaço. De chegar lá, bater, quero fazer uma reunião com o EPTC, sabe? Nesse sentido, assim, acredito eu. Posso estar também romantizando, mas acredito que nesse sentido... Porque é isso, não é só um evento, né? É uma agenda da cidade. E... que bom que a gente chegou nesse lugar, mas e que pena que outros que a cidade não consegue olhar para isso. E claro, quando eu digo cidade, eu digo os gestores, né? Que não consegue olhar para que essa agenda é importante para a economia da cidade, entendeu? Né? A gente tem exemplos ali das lojas de tecido, os armarinhos ali. Toda uma cadeia, né? Sim. Uma cadeia de ambulantes, de distribuidores de cerveja, de trabalhadores que carregam gelo, de gente que recolhe lixo, de reciclagem, sabe? De costureiras. E eu não tô exagerando aqui, tem sim. Não, tem muito. Tem muita gente, sabe? A gente vai pro centro da cidade, assim, nessa época, e as lojas estão
azul, vermelho e amarelo. É engraçado, a gente chega e Legal. pede uma coisa, às vezes nessa cor uma coisa específica, não tem mais. Porque realmente as pessoas se engajam em fazer seu figurino, em fazer sua fantasia. Tudo isso é muito material. E tudo isso tem uma mão de obra que trabalha nisso. Inclusive tem pessoas que vêm de outras cidades pro Bloco da Laje pra curtir, então mexe até com hotelaria, com turismo, né? A gente tava vendo exemplo, assim, de uns amigos falando que vem há 10 anos de Pelotas, então vem um grupo de Pelotas de amigos há 10 Uma van. anos, Isso que vem eu ia uma perguntar. van. E vem gente fora do estado já, não? Do estado, eu acho que... Eu não sei. Assim, as pessoas que estão Mas- passando aqui, acho que não vêm especificamente para o bloco. Já tivemos muitos relatos de pessoas que não eram daqui, estavam passando e nos deram bons relatos, assim. Mas eu acho que organizado, assim, são cidades do interior do estado que vêm também para Porto Alegre nessa data. Então, tudo isso mexe com a economia, né? E deixa eu fazer uma pergunta também, o PG falando essa coisa da politização e tal, dessa renovação. Tá, no Carnaval das Antigas, isso também não é uma crítica, tá? Mas tinha muita marchinha, assim, preconceituosa, né? Com aqueles temas, assim, que a gente sabe quais são, né? Vocês, como é que vocês veem isso, assim? Como é que vocês se colocam aí? É delicado, né? Porque a gente tá inserido nessa sociedade preconceituosa. Nós também temos os nossos problemas, é engraçado, assim, lidar, às vezes, estando de dentro do bloco, as pessoas nos enxergam, assim, muitas vezes de fora, assim, como, nossa, é um grupo que, né, a gente carrega muitos ideais, né? Então, as pessoas nos veem, assim, como um espaço que tá livre de questões e complexidades que a gente não está, que a gente está totalmente inserido e a gente procura trabalhar primeiro na gente, internamente, essas questões delicadas, sociais, que todo mundo está tratando, porque também ocorrem conosco, né? Então, a gente busca, claro, nessa questão das letras, né? De ter esse cuidado, de trazer coisas positivas, que não sejam ofensivas, que sejam inclusivas, né? Mas nós também não somos perfeitos, né? Nós precisamos de um processo de educação contínua, assim, né? Interna, pra gente ir também evoluindo e melhorando. E vocês têm histórias que tenham marcado o Bloco da Laje? Imagino que muitas, mas eu não tenho como não perguntar assim diretamente. Assim, histórias, seja de desfiles, seja de momentos que vocês foram pra rua, ou que pessoas que abordaram vocês e que têm carinho pelo Bloco da Laje tenham dito coisas que tenham marcado vocês. O que nesses... Quantos anos são? 14 já? 14 é anos. É a 12ª saída. 12ª saída, tem mais 2 anos parados. Tem 2 de pandemia. De pandemia. De vida é maior, mas a nossa saída é a 12ª. Né? 12ª. Eu poderia dizer uma, que na verdade nem é minha a história, mas isso pra mim me marcou tanto que eu acho que fala muito sobre nós. Que é a história do Diego Machado, que diz que tava um dia ali no um antigo... dos fundadores, ele, né? No antigo Bambus, conversando com uma galera, assim, aí chegou um cara que ele não conhecia. E eu falo essa história que parece que é a minha história, de tanto que eu me que eu sobre isso, entendeu? E aí ele diz assim, que o cara chegou assim, tu não é do Bloco da Laje? Cara, o desfile lá foi muito legal, aquele dia foi demais, nossa, eu não esqueço, que não foi assim, foi assado. Eu tenho até umas fotos aqui que eu tirei. E o cara começa a mostrar no celular dele fotos que ele tinha tirado no dia do desfile, e nenhuma foto aparece o bloco. Tá ele com a galera dele, tá ele com não sei o quê, mas não tem nem o caminhão de longe aparece, né? E aí o Diego falou assim, caralho, olha só que loucura, né? O carnaval pra ele foi aquilo que ele viveu. Sim, o Bloco da Laje, claro. que tava lá, daqui a um pouco, sei lá, 100 metros de distância, pouco importa, entendeu? Era aquele encontro proporcionado por naquele momento, naquele lugar, com aquelas pessoas, aquilo. E ele olhou as fotos e ele falou assim... Que legal, meu. As pessoas não me dizem nada, né? Porque é o teu pessoal, né? Tu E aí vê, a né? gente... Mas exatamente sim, mas foi claro. o Bloco da Laje que proporcionou pra ele E esse isso momento traduz o que deixou ele tão feliz. significado do bloco, que é Perfeito, justamente isso, as perfeito. pessoas se identificam. né? E aí essa história eu quase já conto como se fosse eu que estivesse lá, porque é sobre isso, né? Sim. Quando me encantei com o bloco, era justamente isso. Sim. Né? Aquela memória que eu tenho lá daquele dia, de estar vendo, a Júlia, né? Enfim, e as pessoas, né? Então eu acho que essa história pra mim é muito marcante. Se o cara tirou as fotos, Sim. que podia ser em qualquer lugar do mundo.
Sabe quantos anos? Sei lá, Tá, entendeu? e uma curiosidade E aí que eu eles tenho... falam, meu, aquele dia foi inesquecível. Olha aqui as fotos de vocês lá. Era só ele. E uma curiosidade que eu tenho, assim, sei lá, vocês estão lá, teve algum perrengue já, assim, tipo... Pois é, nessas histórias, eu lembrei de algumas, assim, uma que eu lembrei foi a primeira vez do Jesus, que a gente fez, tem uma música que a gente tira Jesus da cruz, né? Que é uma música emblemática Essa também. é uma tradição né, já, do Bloco né? da Laje. E no primeiro ano que a gente fez essa cena, foi ali na orla do gasômetro, e o Jesus fica nu, né? E assim, mas é num contexto bem artístico, assim, né? E uma cena toda trabalhada e tal. Só que daí aquilo gerou tanta polêmica, foi tão forte no primeiro ano e continua sendo, né? Porque, claro, a gente sabe que a gente tá mexendo com uma tradição que é muito grande, né? Mas a gente, enfim, a gente tá tirando Jesus da cruz, gente. A gente é pró-Jesus. É outro Jesus. A gente não quer que ele sofra. E foi tão... que foi parar num programa de televisão, assim, não sei se eu posso falar o nome. Pode, eu acho que pode, Ju. Não, no estilo sensacionalista bem- policial. Não. Sensacionalista policial. Sei. Tudo aqui. Não De uma rede cristã. Tá. Foi parar num, Não, que se num fosse um programa da casa, não teria nenhum Não. problema de ser que o outro sim. só não quer gerar um constrangimento. Claro, mas as pessoas Já entenderam. Mas Tá, aí... mas eu também. Mas assim, foi tão forte, né, que a gente foi parar nesse programa de televisão, tipo, como uma polêmica. Olha o que Puxa aconteceu em Porto Alegre, agora vamos ver imagens. Mas né? assim, de uma maneira moralista, dizendo que aquilo era uma Super. agressividade Uma afronta. contra um ícone religioso. Claro. E no dia mesmo, assim, já começaram a nos ligar de várias... Logo que aconteceu a cena, já começaram a nos ligar, assim, de até policial, nos ligando, assim, pro que tinha acontecido. Então, foi um momento mais tenso, mas ao mesmo tempo foi muito forte, tanto que até hoje, né, ele existe e tá consolidado, né? Uma cena que hoje em dia ela faz parte da nossa dramaturgia, do nosso repertório, e é um grande momento, né? Explica melhor, Júlia, como é que é. Assim, Jesus desce da cruz, vocês estão cantando uma música, né? Isso, Jesus começa na cruz, digamos assim, né? Ele tá e geralmente a gente escolhe um lugar emblemático ali da cidade, algum lugar, né? A gente vê a cidade como um palco, então a gente vai lá primeiro, faz uma visita, vê aquela rua, fala, olha que bonito esse lugar aqui, vamos ressignificar, vamos fazer uma cena aqui, né? Então Jesus sobe lá num lugar de destaque e ele diz que ele não vai poder sair pra brincar com o Bloco da Laje porque ele tá pregadão. Né? E daí o Bloco da Laje faz a cena de tirar Jesus da cruz com uma música, né? Até que ele vai pros braços do povo mesmo, ele dá um mosh e ele vai, faz um passeio assim, com as pessoas carregando ele. E ele tá nu. E ele, não, hoje em dia ele não fica mais nu. Atualmente Foi não só mais. estreia. Ele não está mais nu. Mas ele faz esse passeio e depois a gente canta que Jesus é mulher e que Jesus é negão. Né? Então, ele passa a coroa dele, né, para outros Jesuses. Então, tem uma multiplicidade, ele divide, né? Tem essa multiplicidade de figuras que encarnam Jesus e vão se passando Agora, a coroa. E a mensagem é que Jesus é de todos, Jesus são é de todos. Que Jesus Isso. pode descer e também pular o carnaval. Na verdade, a gente, na minha opinião, não há nada de ofensivo nisso, é pelo contrário, né? A gente só tá ajudando uma pessoa que tá ali há muitos anos com aquela cara sofrida ali, né? Preso ali, né? Então, assim, mas venha descer e pular o carnaval. É isso, é um convite pra seguir a palavra. E ele vem de uma música do Pedro Luiz e a Parede, né? Que é Vamos Tirar Jesus da Cruz. É uma música do Pedro Luiz, com vários outros colegas lá, compositores. E a gente fez a partezinha do Eu Tô Pregadão, que é uma brincadeira, né? Que eu tô cansadão, tô pregado, tô cansado, com Jesus que tá literalmente pregado. Então é tirar essa imagem desse homem que tá cansado, que tá pregado, que tá sacrificado. Perfeito. Né? E trazer essa humanidade agredido, que né? foi Que foi agredido violado, que foi- e cuidar dessa Claro, figura, claro. né? Por uma identificação também com essa figura. Mas vocês são muito corajosos, ainda mais no Brasil que a gente tem hoje, assim, com tanta Mas divisão,
com tantas... As pessoas não querem saber dialogar, não querem nem ouvir falar. Como é que vocês não levam... As pessoas, não tem umas pessoas que ficam indignadas, sei lá. Acho que quem tá lá não, né? Quem tá no bloco sabe, né? Com certeza, muito, né? acho que com certeza deve ter, né? Mas Mas aí do ela próprio tem o público direito lá? de não ir. Não, lá não, né? não. O público lá, a turma sabe o que vai rolar. Sim, eu acho sim. que a gente, de você certa tem- forma, a gente construiu É. essa licença poética, né? Assim, ao longo desses anos. E a gente tá muito protegido também por essas pessoas que entendem a nossa mensagem. Então, tem ali... E até a gente, quando são 30 mil pessoas que circulam no Bloco da Laje, não são 30 mil pessoas aleatórias que colaram num carnaval que tava passando ali. E a gente faz justamente tecnologias, assim, para ir restringindo um público a um público engajado. Um público que saiba o que é o bloco, o que está acontecendo ali. Então, até essa coisa da gente dizer o dia da saída, o local da saída um dia antes. Só na véspera vocês Na anunciam véspera a onde gente vai ser. anuncia, a gente fazer bem cedinho, né, de manhã cedo. Então, são políticas que a gente foi adotando para que realmente as pessoas que vão até lá, que estejam lá, elas saibam o que elas estão fazendo lá, que não é uma coisa genérica, aleatória, que vai no oba-oba ali, que as pessoas tenham um engajamento mesmo com a identidade, né? E isso também nos protege, porque essas pessoas todas, elas sabem da história, sabem o que está acontecendo, e elas compram isso, né? Então, não estamos ali sozinhos, né? Falando uma mensagem maluca, é uma história que foi construída, né? Com muitas Sim, pessoas. uma cumplicidade, né? Constrói de ensaio a ensaio. O Jesus não aparece só no dia da saída, né? Como é que Ele Aliás, explica esse negócio dos ensaios. Vocês passam o ano todo. Como é que é a rotina? O ensaio de rua, a gente começa ali no início da primavera, geralmente, né? Às vezes um pouquinho antes, às vezes em outubro, né? Mas a primavera é esse lugar simbólico onde a gente começa. Junto a isso, também logo vem os financiamentos coletivos, né? Para financiar isso. Claro, as tudo, vaquinhas que vocês fazem, que né? a gente convida o público a se corresponsabilizar pelo que a gente está Que é outra fazendo. coisa que também financeiramente. tem a ver com isso que tu falou agora, né? Que as pessoas não só se interessam, como conhecem e, inclusive, Sentem apoiam parte, financeiramente, né? Sim, Tá, mas ajudar desculpa, a manter não queria te vivo. Não, interromper. e aí, a partir disso, a gente organiza ensaios aos domingos, aberto ao público. E também, aí, de uns anos pra cá, a gente tem necessidade de ter agora ensaios técnicos, né? Aí é fechado. Pra ir aprimorando com muita gente, né? Então precisa ter isso. E é isso, nossa rotina é mais ou menos essa. Da primavera pra finalizar lá no final de janeiro. E a bateria, vamos lá, que é a tua área. E como é que funciona? Tu tem quantos bateristas? Como é que tu faz pra organizar esse A povo gente aí? tá esse ano mais ou menos com uns 60 e poucos ritmistas. Hoje a gente, no início era mais aberto, né? Quem quisesse, tivesse ali de acordo com as diretrizes básicas, ali, tipo ter instrumento, minimamente dominar o instrumento e o instrumento que nós usamos, né? Mas hoje a gente já precisa agora controlar mais porque muita gente exige uma outra atenção que a gente talvez não consiga mais, né? O Recanto Africano, onde a gente ensaia aos domingos ali, já tem uma capacidade, né? Já temos aí quase 2.000 pessoas de público. Então não adianta inchar aquela bateria mais ainda. Então, assim, hoje a gente tenta controlar um pouco mais, assim, né? Tu vê, mas Senão é um também- negócio mega, né? Porque quem vai, Sim, acha que é imenso. só lá no carnaval, que nada. Não, os caras e é estão o que ano nada. todo fazendo um monte de coisa. né, Vini? É. E tu tava dizendo 65 ritmistas, isso? mais ou E aí ao menos. todo são 160, Júlia, tu tinha dito? 165. 165. Os outros são, então, cantores, que é mais atores. Sopro e Sopros. brincantes. Brincantes são pessoal que atua, que Isso. que usa fantasias. Isso, convida o público a fazer alguns códigos que a gente tem de brincadeira, cria imagens, abre alas, ajuda Perfeito. ali na evolução, no dia também, né? Uhum. E tu é uma das cantoras, Júlia. Isso, eu sou uma das cantoras, eu levo o estandarte em algumas músicas e tô também na direção geral, que é essa parte mais de gestão, de produção, né? Mas que interessante isso que tu estava dizendo. Esse negócio, por exemplo, do Jesus, sim, a primeira vez que vocês fizeram, rendeu muita polêmica, vocês não se micharam, continuaram fazendo e hoje tá aí, né? Ninguém mais. Sim. Eventualmente pode surgir um que outro, né? Que diz alguma coisa, mas acho que não, né? É Quer um dizer, ponto alto, inclusive, do nosso desfile. Porque, assim, realmente a gente não faria nada de ofensivo.
né? Ele não... Todo mundo que for ver a cena vai entender que não tem nada de ofensivo, pelo contrário. Eu sei que não né? tem, claro. E é importante, assim, claro, quando a gente mexe com esses símbolos, é muito forte, é muito intenso, né? Especialmente aí pro Chico Macalão, que é o nosso Jesus já há 12 anos, né? Mas, ao mesmo tempo... É recíproco, assim, essa troca, ela acontece, né? E o Jesus, o Chico, ele tem uma coisa muito cristã, assim, de ser muito amigo, de receber muito as pessoas, de ser muito carinhoso. Então, realmente, não é uma cena... aleatória. Aleatória, assim. Não. Ela tem uma base, assim, e o nosso ator ali, ele tem um espírito crístico ali que segura. Espírito messiânico. Messiânico. E vamos lá, assim, já estamos chegando quase, estamos caminhando pro fim, né? Vocês estão lançando um EP, né? Já saiu o single, tem o EP Bloco da Laje Depois da Chuva. Vocês querem falar um pouquinho sobre esse trabalho? Vini, fala lá. Então, a gente participou de um edital da Funarte, não me lembro exatamente o título do edital, mas né, da Funarte, que contemplava artistas gaúchos em função das enchentes, né? Aí nós fomos contemplados e nós tínhamos que gravar 2 músicas autorais inéditas. Nesse embalo a gente acabou incluindo mais uma, né? Então assim, fomos pro estúdio e já produzimos 3 músicas. O Segredo da Deusa, que é a composição da Júlia, saiu agora domingo. O Segredo da Deusa é uma música nova, Júlia. É uma música nova, tá. Que saiu agora domingo, já está nas plataformas de streaming. Ouçam lá, por favor. Que fala disso, que a Júlia começou lá dizendo, né? Sobre esse tema muito atual, né? A partir dessa ancestralidade feminina, né? Desse olhar da mulher sobre esses temas. E agora, dia 30, vai sair O Sol e o Rei, que é uma das músicas lá do nosso início. É uma mantra. É uma gravação nova de uma música que já existe há bastante tempo. Que nós usávamos na rua, né? E aí, uma música bem conhecida do Bloco da Laje, é que um ícone, assim, do bloco. É o nosso mantra, né? É o nosso mantra, né? E aí, claro, tivemos um trabalho de arranjo ali, pra deixar fonograficamente mais interessante do que só o que é na rua ali, né? E também uma outra, também inédita, que é o Tecno Raio, que é uma experimentação do grupo também, uma música mais instrumental, que mistura um pouco, assim, do universo eletrônico com o orgânico, isso com o carnaval. Fala o Tecno Raio, ela é mais instrumental, né? O Tecno Raio... Composição de Vini Silva. O Tecno Raio é uma viagem cósmica que o bloco dispara aqui da Terra e invade pra carnavalizar o cosmos. Bah, já gostei. Eu adoro essas coisas. Acho que eu vou ouvir essa aí, já gostei. É muito bom. E o Sol Rei é sobre o quê? Eu acho que é importante só vocês, em resumo, qual é a mensagem que ela transmite. O Sol é um rei e a Lua é uma rainha. O Sol e o Rei acho que é a nossa adoração, é a nossa... Nossos guias, né? É sobre o Astro Rei e sobre a Lua. Né? Essas duas astros que compõem a nossa vida, né? Compõem a vida do planeta Terra, a vida do cosmos, né? Enfim, né? Então é meio isso, assim, né? Trazer essas figuras como se elas estivessem aqui do nosso lado, assim. E vibrar por elas, né? E nos identificar também com elas, né? O Sol é um rei, a Lua é uma rainha e nós também. Sim. Nós somos reis e rainhas, especialmente no carnaval, né? Que a gente se permite ser rei, ser rainha, ser a figura que nos habita ali internamente, que a gente não coloca no cotidiano, mas no carnaval vem à tona, né? Então essas fantasias nunca são aleatórias também. Na verdade, a gente às vezes é mais real no carnaval, com aquela figura mítica, do que no nosso cotidiano, né? Na verdade, no carnaval a gente tira a máscara, a gente revela. Tá mais, bota, a gente tira, na verdade. Tá mais nu mesmo. No que eu digo de armaduras, né? Se permite, né? E eu ia perguntar sobre a saída do bloco domingo. Isso que eu ia dizer, tem um desfile, né? Vamos falar, né? Como é que vai ser? É domingo agora 26, né, gente? Isso. Será que a gente consegue arrancar qual o local? Não, né? Será que vai sair com exclusividade no local? Não, posso só dizer que vai ser em Porto Alegre. Tá. Que bom, hein? Ainda bem, ufa. Essa piada a gente faz há anos. Né? Onde é que vai ser? Vai ser em Porto Alegre. Mas a gente não diz, gente. Vocês revelam no sábado, né? Não, tranquilo, eu tô brincando. A piada e a brincadeira. Não só por questão de segurança, como a Júlia falou, no sentido de... Bom,
de fato, os foliões engajados que vão estar ali acompanhando pra não, né, não abrir essa coisa. Sim, mas legal Em as pessoas breve, entenderem logo, que- não percam, sabe? Não Sim. é. E já foi na Zona Sul, já foi na Vila Conceição, já foi na Zona Norte, já foi, quer dizer, não é mais necessariamente, eu acho que não é mesmo, né? Em lugares muito tradicionais, né? Não é mais na Redenção, né? Sim. Quer dizer, vocês não vão responder, porque daqui a pouco é na Redenção e... O que eu posso dizer é que a gente tem sim essa olhar pela investigação sobre a cidade. Isso que eu acho Isso bonito. sim. Claro, que é muito legal, Porém, valoriza regiões. contudo, está cada vez mais difícil colocar 30 mil pessoas Num bairro. em todos os pois lugares de Porto Alegre, né? Começa 8 Até da por manhã, questões de Isso. segurança. Mas 8 da manhã. fala, que dia que vai ser, horário, como é que funciona? Então, a gente sai então dia 26 de janeiro. A concentração vai começar às 7 da manhã, bem cedinho. E a gente arranca às 8 horas da manhã. E a gente, né, então, a gente coloca ali o local no sábado. Mas acho que a gente pode dar uma dica, assim, que acho que pode. Tudo contigo, minha Exclusiva. gestora. Assim, né, a gente já foi pra Zona Sul, a gente já foi pra Zona Norte, Isso. mas a gente vai ficar mais aqui nas redondezas centrais, não vamos assim Tá. muito pros extremos, não vai, Vai ser mais por aqui. por aqui. Que por aqui é meio largo, mas é por aqui. Mas então, pra quem tá nos ouvindo, domingo, esse episódio entra no ar sexta-feira agora, próximo domingo agora, né? 7 da manhã começa a Isso. concentração. E aí, segue... E segue o baile. A gente sai às 8 da manhã, tem umas 3, 4 horas de cortejo, de andamento. E depois a gente ainda segue com um DJ, né? Porque o pessoal não vai embora. A gente também não quer ir embora. É um dia que a gente espera o ano inteiro, né? Então, daí a gente fica lá curtindo. Depois da apresentação, Depois da tem apresentação. tem DJ, tem música, continua a festa. Isso, continua. Tem o programa, você tem o famoso Inimigos do Fim, Aham. que é a galera que fica tocando, Isso. né? E fazendo com que essa programação se estenda. Assim. E qualquer pessoa pode participar, só chegar, botar Só as cores, chegar. bota as cores do bloco e vai. Isso, só chegar. É bem democrático, assim, né? Justamente para celebrar essa possibilidade de encontro. Então, Se não quiser botar as cores do bloco, pode também, né, Se não Júlia? quiser, mas é claro. legal botar, Ah, é legal, bacana, claro, que, claro. que pertence, tu é tá legal junto, pra. É que nem ir no estádio de futebol, né? Isso. E daí tu vai naquela cor porque é legal, porque todo mundo tu se sente dentro, né? Isso. Mas também não é proibido ir com Claro. outras cores, é claro, é só chegar. Se estiver passando, né? Às vezes tá passando e viu ali o bloco, chega mais. Aham. E olha só, pra gente finalizar, tem uma coisa que eu queria perguntar. A gente falou sobre a trajetória do bloco. E vocês têm... como é que vocês enxergam o Bloco da Laje daqui a um tempo, assim? Vocês têm planos? Pensam no Bloco da Laje? Tem coisas que vocês... eu queria fazer tal coisa aqui que a gente ainda não fez ainda. Vocês pensam nisso, assim, do futuro do bloco? Ou é mais ou menos o que tá e é isso aí? Eu acho que como banda, talvez tenha um desejo da gente expandir, porque a gente tem esse trabalho muito grande, assim, a gente é muito ligado a Porto Alegre, né? Nascido e criado aqui, o bloco. Mas a gente gostaria também de expandir essa arte, especialmente da banda, para outros lugares, né? Assim como a gente consome muita arte, muita música de outros estados, também que essas músicas, por exemplo, que a gente está lançando, que o nosso show pudesse chegar em outros estados, em outras cidades, né? Isso é um desejo que a gente tem. Assim. Mas vocês fazem shows com a banda no interior do estado, não? No interior fazemos. Sim. Eles queriam tentar Isso, já ampliar fomos mais para São Paulo, para Curitiba, mas ainda não chegamos no Rio de Janeiro. Tá na hora, hein? Tá na hora. Mais Ó, do que na hora. Se eu tiver acho alguém que nos ouvindo eu aí... acho que é mais isso também, conseguir fazer com que essa parte aqui sul do Brasil consiga se comunicar um pouco melhor. Boa. Né? E claro, falo a partir da nossa experiência, Bloco da Laje, mas tantos outros artistas, né, que acabam meio que ilhados aqui, né? Eu acho que a gente teria muita coisa para poder trocar. Eu acho que sim, o Bloco da Laje podia Eu estar não tenho dúvida. mostrando essas coisas para outras pessoas, assim, né? E vocês têm, gente, souvenirs, camisetas, bonés? Isso já existe do Bloco Sim, da Laje? sim. Tá. Não, tô Sim. perguntando porque é algo que eu não me lembro de ter visto. Sim, assim, mas acaba que essas coisas são comercializadas no ao vivo, né? Não tem um site pra isso, Não tem. né? Tá. Não É tem. lá Tem na uma hora. loja virtual. Aí tem que ir nos ensaios,
que aí tem uma banquinha que a gente arma ali. Não sei se no dia da saída vai ter esse espaço. No dia do nosso cortejo, dia 26 de janeiro. E o que vocês lá vendem na rua tal, Nós vai estar a lojinha. temos camisetas. A arte que a gente dá na nossa camiseta atualmente é do Celopax. Opa, Legal. que legal. E que fez a arte do ano passado, né? E daí tem copos, tem o famoso brasão, que cada ano também é um artista que faz. Ano passado foi o Celopax, esse ano é a Lua Cuosa. Que legal. Que fez, então... Boné, tem camiseta. bolsinha, leque... Né? Temos alguns artigos aí. Massa. E tudo isso é muito importante, porque a gente está fazendo esse trabalho que ele é bem artesanal, né? Por mais que a gente mobilize muitas pessoas, no fim das contas é um trabalho muito artesanal. Ele é financiado pelo nosso público e por mais que seja um valor alto para o nosso público, para o tamanho do evento acaba sendo... sempre assim a gente tem que batalhar para conseguir fazer tudo que a gente faz, né? E às vezes a pessoa comprando um boné, uma camiseta, isso nos ajuda a financiar mesmo, a colocar lá o banheiro químico no Lógico, ensaio, claro. a pagar um segurança, a pagar uma ambulância, né? Que a gente se preocupa em botar toda essa estrutura para garantir, né, uma brincadeira saudável para todo mundo. Então tá, gente. Olha, muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer conversar com vocês, saber um pouco mais sobre esse bloco. Adorei, E vamos lá, né? Vamos pra avenida, então? Vamos pra avenida. Nesse lugar aí, misterioso. Avenida ou beco, ou rua, ou enfim, não sabemos ainda, né, gente? Sábado saberemos. É mais avenida. É mais avenida? Beco não dá E aí, pra saber, tem que acompanhar vocês nas redes sociais. Bloco da Laje ali no Isso, lá no Instagram. nosso é isso? Sábado de Instagram. noite. Sábado de noite sai. Então tá, muito obrigado, tá? Muito obrigada, gente. Obrigado, Baita Valeu. carnaval pra todos nós. Valeu, pra nós. Muito obrigada pelo espaço aqui. Beijo, gente.